Na nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar falando sobre os métodos contraceptivos. Mas antes de falarmos sobre quais são esses métodos e quais são as vantagens e a desvantagem de utilizá-los, nós vamos trabalhar aqui com alguns dados, né? Então, de acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde, né, a OMS, de 2018, tá bom? Dados esses que se referem à questão da gravidez na adolescência. Então, de acordo com esses dados, né, ele mostrou que o Brasil está com a taxa de gravidez na adolescente superior a toda a América Latina. Então, isso é muita coisa, né? E quando se compara aos Estados Unidos, o Brasil tem um triplo de adolescentes grávidos do que nos Estados Unidos. Então, a taxa mundial, né, de gravidez das adolescentes entre 15 e 19 anos, né, é de 46% de nascimentos a cada 1.000 meninas. Tá? Já quando se trata do Brasil, essa taxa ela é muito alta. Ela é cerca de 68,4 nascimentos para cada 1.000 adolescentes. Então, isso é muito alarmante. Por quê? Porque nessa idade ainda falta muita base mental, psicológica, física e também na questão dos aspectos financeiros, né? Portanto, nós precisamos falar sobre esses métodos contraceptivos, né, para evitar uma possível gravidez indesejada. Então, qual é o objetivo, né, desses métodos contraceptivos, né? Qual é a função? O que ele desempenha? Então, a função desses métodos contraceptivos, né, ela visa, né, impedir a fertilização de um óvulo, ou seja, impedir a nidificação do ovo com o zigoto. Trazendo em outras palavras mais simples, ela vai evitar que um óvulo e o espermatozoide eles se encontrem e assim haja uma fecundação. Então, falando sobre a questão dos métodos contraceptivos, nós vamos dividi-los em dois grupos. Nesse primeiro momento, nós vamos trabalhar somente os métodos naturais e o de barreira. Em uma outra aula, nós iremos trabalhar os métodos hormonais, cirúrgicos e os intrauterinos. Então, vamos ver aqui. Então, os métodos contraceptivos, eles podem ser do tipo natural, também chamado de abstinência ou comportamental. Ele pode ser do tipo barreira, pode ser do tipo hormonal, cirúrgicos e ainda podem ser intrauterinos. Na aula de hoje, vamos falar só sobre os naturais e os métodos de barreira. Falando sobre esses métodos naturais, ou também chamado de métodos de barreira ou comportamental, nós vamos trabalhar aqui esse primeiro método, que era chamado de método da tabelinha, ou método também chamado de método do calendário. Né? Antes de utilizar esse método, uma coisa que a mulher deve fazer é acompanhar e anotar durante alguns meses, né, o dia do início do seu ciclo menstrual, ou seja, o primeiro dia da menstruação para que essas verificações? Né? A fim de verificar tanto a regularidade e a duração desse ciclo menstrual. O desafio desse método, na verdade, é identificar o dia fértil da mulher, ou seja, o dia em que essa mulher vai estar ovulando, ou seja, o dia da ovulação, né? E uma mulher com ciclo regular de 28 dias, isto é, cuja menstruação ocorre em intervalos de 28 dias, ela ovulará provavelmente no 14º dia do ciclo menstrual. Em geral, a ovulação ocorre 14 dias antes da menstruação seguinte, tá bom? Então, como mostra aqui esse calendário? Então, antes de tudo, é preciso ter o quê? Paciência com esse método, né? Paciência e também utilizar por vários meses seguintes para ter uma certeza do período certo, né, da menstruação, que virá a menstruação, e também do período em que essa mulher ficará menstruada, tá? Então, de acordo com esse calendário aqui que foi formulado, é uma mulher que tem um período fértil, né? Que, na verdade, um período fértil não, mulher que tem um ciclo menstrual de 28 dias, então, e que ela ficará menstruada por 5 dias. Então, nesse caso aqui, se ela é uma mulher que tem um ciclo menstrual de 28 dias, significa dizer que do dia 1º ao dia 5, se ela vai estar menstruada, então significa dizer que seu ciclo, esse ciclo menstrual dela, ela vai estar dividida aqui na verdade, em 4 momentos. O período da menstruação, os dias inférteis, que ocorrem após a menstruação, os dias férteis e os dias inférteis, antes da menstruação.
De acordo com o calendário, então, os dias inférteis, que nesse período é o período em que o organismo está se preparando para receber o óvulo, que esse óvulo está sendo produzido lá no ovário, ele vai ser do dia 6 ao dia 11. Já o período fértil, ele vai se encaminhar do dia 12 até o dia 16, sendo que o dia, né, da ovulação ocorrerá no 14º dia. E durante o dia 17 ao dia 28, ele vai ser o período que a mulher não vai estar mais ovulando. Então, vai ser os dias inférteis. Então, é um tipo de método que ele não é completamente seguro e precisa-se ter bastante período para fazer todas essas anotações. Um outro método também que é utilizado, que é um método comportamental, é o que nós chamamos, né, que é o método da temperatura basal. Então, nesse caso aqui, esse método também é um método de observação. Então, a mulher, ela deve, no caso aqui, ela vai utilizar temperatura, certo? Como o próprio nome já está dizendo aqui. Então, a mulher, ela deve medir e anotar diariamente sua temperatura do corporal basal. Então, a temperatura basal é a temperatura do corpo logo ao acordar e antes de fazer qualquer esforço físico. Então, ela tem que fazer essa medição. Então, essa temperatura, ela oscila normalmente em torno de 36 graus e meio, né? Mas ela diminui cerca de meio grau Celsius no dia da ovulação e aumenta entre 0,3 a 0,8 graus Celsius nos dias seguintes. Com esses dados, deve-se notar aqui um gráfico, como você está vendo aqui, né? Que é o gráfico da temperatura basal, em função do dia do ciclo menstrual. Então, antes de começar a utilizar esse método, é recomendado que se monte esse gráfico por alguns meses. Então, não é um gráfico que você vai montar e vai já utilizando e vendo algum efeito logo no princípio, não. Tem que ser feito esse gráfico e utilizado por um período. Esse procedimento é necessário para que a mulher conheça o seu próprio padrão de variação de temperatura basal, para que a mulher ela conheça a sua temperatura, que após estabelecido, poderá ser utilizado, né, para se estimar o período fértil. Na verdade, quando a gente diz para fazer uma estimativa, significa dizer que não sabe se realmente é aquele dia, tá bom? E um outro método que nós temos aqui, que é chamado o muco basal, né? Esse método aqui, ele baseia-se na observação da secreção da vagina, né? Essa secreção, ela é parecida com a clara de ovo, né? E de consistência variável. Então, a consistência dela, ela vai desde uma consistência mais espessa a uma consistência mais elástica, né? E essa observação, ela é feita durante o ciclo menstrual, tá bom? Então, a mulher, ela deve observar e se familiarizar com as mudanças do muco por um período de 6 meses antes de utilizar o método. Então, quer dizer que também é um método de observação, e uma observação bastante grande, certo? Então, como é que se vai começar a observar esse muco aqui? Então, após a menstruação, a mulher ela passa aproximadamente 3 dias sem produzir esse muco. Então, a partir daí, a produção começa. A partir depois desses 3 dias, a produção do muco começa, né? E, no caso aqui, ele vai mudando de consistência com o passar do dia, tornando-se mais elástico. Então, quanto mais se distanciando do primeiro dia do ciclo menstrual, mais elástico ele vai ficando, tá bom? Não se deve ter relações nos dias em que aparece o muco. Até o dia que é o dia 4, após o muco atingir o seu máximo de elasticidade, tá bom? Então, é um método que precisa-se de bastante observação, assim como os demais, tá? E agora nós vamos entrar nos métodos que nós chamamos, que são os métodos de barreira. Qual é a função desses métodos aqui de barreira? Então, esses métodos, né, eles barram a passagem do espermatozoide, impedindo, né, o seu encontro com o óvulo e, assim, consequentemente, impedindo a fecundação. Esses métodos de barreira, eles são considerados bastante seguros, né? Com índices de fracasso de entre 3 e 15, né, por cento, que pode variar com a função também do produto escolhido e também de acordo
com a utilização desse produto. Então, nós vamos destacar aqui, dentro desses métodos, nós vamos destacar aqui 3 métodos, tá bom? Então, esses métodos aqui, como já foi dito, eles vão barrar a passagem do espermatozoide, impedindo que ele se encontre com o óvulo. E aí nós temos aqui, como primeiro método, nós temos aqui o diafragma, temos o espermicida, que é um gel ou uma pomada, e temos os preservativos, certo? Que é a camisinha, tá bom? Primeiro, nós vamos ver aqui esse diafragma. Qual é a função desse diafragma, tá? Como é que ele é utilizado? Na verdade, esse diafragma, como dá até para perceber aqui na imagem, ele é um anel muito flexível, certo? E uma diferença muito grande entre o diafragma e a camisinha, porque no caso aqui do diafragma, ele não é descartável, tá bom? Ele é coberto por uma membrana fina, como de borracha, e ele é colocado pela mulher. Então, a própria mulher ela vai lá e coloca esse anel lá no colo uterino, antes da relação sexual. Qual é a função desse diafragma? Então, ele vai impedir a passagem do espermatozoide para o útero. Então, ele barra a entrada desse espermatozoide. Então, o diafragma, ele deve ser feito sobre medida. Então, não existe na farmácia que você vai comprar, eu quero um diafragma. Não. Primeiro, ele é feito sobre medida, porque cada organismo, ele tem um padrão diferente, tá bom? Então, tem que se pensar nisso. E outra, ele é feito por um profissional de saúde, que vai dar todas as informações necessárias do seu uso correto, tá bom? E ele não pode ser utilizado nem por mulheres virgens, ou seja, mulheres que ainda não tiveram relação sexual, e também não pode ser utilizado por mulheres que estão com pouco tempo que teve um bebê, tá bom? Então, após a relação sexual, a mulher deve permanecer com esse diafragma por até 8 horas. Após esse tempo, ele deve ser retirado, lavado com água, sabão neutro e deve ser guardado no estojo apropriado, é claro. E ele tem uma vida útil, certo? Um tempo bastante razoável, que vai depender muito, tanto da manutenção como do uso, certo? Então, esse método, ele não interfere no ciclo menstrual, ou seja, isso não significa dizer que ele não vai parar a menstruação, vai diminuir ou aumentar, não. Mas ele também tem uma questão importante, ele não vai proteger das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, tá? E vamos para o preservativo, que é um outro método de barreira. Então, no preservativo, nós temos os 2 tipos. Nós temos a camisinha masculina, que é de menor tamanho, e temos a camisinha feminina, que é bem maior. Ambos, tanto o masculino como o feminino, é um único método que tanto protege a mulher de uma gravidez, como também é o único que vai proteger a mulher de uma doença sexualmente transmissível, tá bom? E aí nós vamos ver aqui a utilização. Diferente do diafragma, a camisinha é uma por cada relação. Então, teve a relação, aquela camisinha ela tem que ser descartada de forma segura, tá? Em um lugar apropriado. A vantagem, como eu já disse, ela é o único método que é indicado na prevenção das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis. E ela não precisa de receita médica. A desvantagem se dá no momento da colocação dessa camisinha, que tem que ser colocada de forma segura, com o pênis ereto, para que não haja nenhum problema nesse sentido. E aí nós temos um outro método, que é o espermicida, que a utilização desse espermicida, ele vai se dar antes da relação sexual, ele é colocado pela mulher, tá bom? Então, a vantagem também é que ele não precisa de uma receita médica. Agora, já tem uma desvantagem muito grande no espermicida, é porque ele tem uma baixa eficácia quando ele é utilizado isoladamente. E outra, ele não protege das infecções sexualmente transmissíveis. Como eu já disse até então, somente os preservativos, a camisinha masculina e feminina, é que dá essa proteção, tá? Então, aqui, a gente trabalhou todos esses métodos, né? Esses métodos contraceptivos, tá bom? Que foram os métodos naturais e os métodos de barreira. Na aula seguinte, nós iremos trabalhar falando sobre os demais métodos que são utilizados para evitar uma gravidez, tá bom?
Então, esses métodos